O resultado do trabalho, que sai na edição desta sexta da revista científica Science, é preocupante. Há uma tendência mundial de retrocessos ambientais, acentuada nas últimas 2 décadas. E tal movimento é liderado por 2 países de proporções continentais, Estados Unidos e Brasil, antes campeões em conservação global. Estados Unidos e Brasil estão agora liderando uma tendência mundial preocupante de grandes retrocessos na política ambiental, colocando em risco centenas de áreas protegidas, resume comunicado divulgado pela Associação Americana para o Avanço da Ciência, AAAS, na sigla em inglês. As mudanças regressivas buscam alterar ou remover legalmente os status de proteção e diminuir o tamanho das áreas de conservação natural. Nos 126 anos analisados, 73 países promulgaram legislações do tipo, resultando na extinção de quilômetros quadrados de áreas protegidas, uma área maior do que a Espanha, e no afrouxamento da proteção de outros quilômetros quadrados 3 vezes o tamanho da França. De acordo com o biólogo e geocientista Bruno Coutinho, diretor de Gestão do Conhecimento da Conservação Internacional Brasil e coautor do estudo, é importante lembrar que a existência de áreas protegidas não representa a garantia, para sempre, de proteção legal da biodiversidade e de serviços ecossistêmicos nelas gerados. Na maioria dos casos, 62% do total, o afrouxamento legislativo está relacionado a práticas de extração de recursos e desenvolvimento industrial em grande escala, aqui incluindo para obras de infraestrutura, mineração e agricultura de commodities. A pesquisa sugere a necessidade de uma discussão estratégica envolvendo os diversos atores que são impactados e impactam as áreas protegidas e seus entornos, compreensão dos efeitos e tratamento dos atos promulgados, bem como a própria manutenção da efetividade das áreas protegidas. O levantamento ainda mostra uma tendência preocupante: 78% dos atos legislativos do gênero no mundo foram promulgados do ano 2000 para cá. As reversões legais para áreas protegidas parecem estar se acelerando, frisa Kroner. Respostas políticas são necessárias para salvaguardar os esforços de conservação, acrescenta ela, destacando que tais processos devem ser transparentes, baseados em evidências, participativos e responsáveis. Kroner ainda recomenda que credores e doadores internacionais sempre considerem essa questão quando estiverem tomando decisões de financiamentos. A pedido da reportagem, a Conservação Internacional destacou os dados brasileiros do levantamento. No total, foram 85 atos legislativos promulgados, todos entre 1900 e 2017, afetando uma área de quilômetros quadrados, o que equivale a praticamente metade do tamanho do estado de São Paulo. Destes, 60 ocorreram na Amazônia, pontua Coutinho. Em número, só a região Amazônia teve uma perda de pouco mais de 90 mil quilômetros quadrados de proteção apenas por culpa de mudanças da legislação brasileira. A maioria desses eventos, 42 deles, ocorreram após 2010, grande parte em função de obras de infraestrutura, acrescenta o biólogo Coutinho. A causa mais prevalente foram decorrentes de autorizações de barragens de energia elétrica na Amazônia, enfatiza Kroner. Conforme dados compilados pela cientista, o Brasil é responsável por 87% dos retrocessos em áreas protegidas da Amazônia, em um levantamento que inclui os outros 8 países amazônicos. Estamos assistindo a uma aceleração desses retrocessos no Brasil, comenta ela. 84% das reduções aprovadas ocorreram desde o ano 2000. A bióloga e ambientalista Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente entre 2010 e 2016, ressaltou que muitas vezes, para equilibrar interesses de diversas políticas públicas, sua gestão precisou alterar status de áreas protegidas, mas que o fez sob compensações considerando a mesma biodiversidade. Teixeira ressalta que, de modo geral, esse tipo de retrocesso em políticas de proteção pode ter diversas origens. Precisaríamos identificar caso a caso para saber. Mas a natureza técnica, política e econômica, comenta. Do ponto de vista político, isso remete a uma situação de fragilidade e de não priorização da política ambiental.
É muito comum que interesses econômicos sejam preponderantes a interesses da biodiversidade, mas isso é só um contexto, vejo como algo muito grave. Entendo que as reduções têm sua principal origem no interesse econômico, sobretudo da mineração e da pecuária. Também para obras e empreendimentos do agronegócio, enumera. Ganhou força o grupo político mais conservador e reacionário que despreza e desqualifica os ganhos ambientais e prega abertamente a extinção de leis e parques que protegem a biodiversidade. Em nossa gestão no Ministério do Meio Ambiente, criamos ou ampliamos 54.000 km² de parques e reservas extrativistas. Cada uma era uma guerra, argumenta. Ele diz que, na esfera pública, há um verdadeiro cabo de guerra entre os ministérios na hora de criar áreas protegidas. Eu solicitei um estudo sobre os ganhos econômicos dos parques e reservas para o turismo, o extrativismo, a água e o clima. Mas os demais ministérios geralmente não consideram o ganho ambiental, social, de biodiversidade e até de água para a agricultura. Manter as áreas protegidas nunca foi fácil em razão da enorme desigualdade existente entre os recursos de fiscalização e o poder de grupos econômicos regionais, acrescenta Recupero. Recupero teme que a tendência de retrocessos ambientais que o Brasil vem atravessando siga de forma ainda mais crítica. O atual governo vem contribuindo para agravar o quadro pela posição pessoal e o exemplo altamente negativo do próprio presidente da República, diz. O sistemático desmantelamento do sistema já precário do IBAMA e do ICMBio estimula maiores violações dos espaços ainda protegidos e desencoraja a ação dos fiscais. Isso sem mencionar os numerosos projetos em tramitação no Congresso, que terão certamente impacto igualmente destruidor. O levantamento da conservação internacional demonstra que é preciso ficar atento às propostas em tramitação. O estudo encontrou 60 eventos propostos, sendo metade deles na Amazônia, pontuou Coutinho. No total, afetariam outros 200.000 km² de bioma, uma área do tamanho do Paraná. A tendência é só piorar, dada a posição do presidente e do atual ministro, e a maior força da bancada ruralista, acredita-me. A maior ameaça à biodiversidade é o projeto de lei que acabaria com a reserva legal, que pode ocasionar o maior desmatamento do planeta, da ordem de 1,3 milhão de quilômetros quadrados. A área corresponde a 10 vezes o tamanho da Inglaterra. Outros projetos de lei negam ao governo a iniciativa de criar parques ou demarcar terras indígenas. Há ainda os que liberam a caça, a lei do abate, até para espécies ameaçadas que, segundo os autores, estariam ameaçando os rebanhos nas fazendas, analisa o ex-ministro e agora deputado. Os projetos que esvaziam o licenciamento ambiental representam outra grave ameaça aos rios e florestas e à saúde da população. O biólogo Coutinho afirma que reversões na regulamentação devem ser amplamente discutidas. Estamos sempre dispostos a estabelecer diálogos para o desenvolvimento sustentável com base em dados e boa informação científica, ressalta ele. O que os dados mostram é que a proteção do capital natural, entendido aqui como a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, pode ser grande aliada do desenvolvimento econômico e social, respeitando-se direitos e interesses de diversos setores da sociedade, uma vez que todos são beneficiários dos serviços ecossistêmicos, defende. A velocidade em que a biodiversidade vem sendo perdida pode comprometer a funcionalidade do sistema e, consequentemente, a humanidade no planeta.